Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre um outro tópico importante relacionado a um regime de recuperação fiscal ou uma situação de recuperação fiscal que se chama fornecedores. O básico. Se eu não consigo pagar os fornecedores em dia, alguma coisa está errada. Isso aí todo mundo sabe. Só que a gente vai trabalhar com outras variáveis relacionadas a fornecedores que você deve ter cautela total quando está relacionado ao pagamento. Então vamos lá. Então, o tópico mais importante é esse aqui. Deve ser respeitada a ordem cronológica dos pagamentos. Então, a regra geral da administração pública é ordem cronológica dos pagamentos. Então, não se admite, a não ser que tenha uma justificativa, um suporte normativo, que você inverta a ordem dos pagamentos. Então, você deve seguir a ordem cronológica dos pagamentos sempre. Uma possibilidade de quebrar essa ordem é quando a gente aplica o leilão reverso, que é o leilão reverso para fornecedores. Esse leilão reverso para fornecedores a gente vai ver no bloco 3, quando a gente falar sobre medidas de recuperação fiscal. No caso, o leilão reverso de servidores é uma medida para reduzir a sua dívida no estoque. Voltando para cá. O edital e o contrato devem ser respeitados. Então, se o edital e o contrato eles estabelecem que você deve pagar em até 10 dias, ou seja, em até 10 dias após o pagamento não, a entrega, ou seja, foi feita a entrega, a liquidação, após 10 dias da entrega é feito o pagamento. Então, dentro desses 10 dias, até 10 dias você deve pagar. Ocorre que quando o ente está em situação fiscal difícil, ele não consegue pagar. Beleza? E aí, nesse caso, ele pode, em última instância, ter que contratar um aro, que é uma antecipação de receita orçamentária, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, em que condições ela pode ser feita. Aqui está o normativo, que suporta a ordem de pagamento. E a conclusão sobre esse tópico é curto. O desrespeito à ordem cronológica de pagamento é grave. Atentar para despesas sem coberturas contratuais, ou sem cobertura contratual, e atentar para contratos emergenciais, pois podem ser decorrentes da falta de planejamento. Então, 2 pontos importantes que eu já observei em entes que podem estar em situação fiscal difícil, temerária. Tem um contrato, mas você não tinha um orçamento. E o contrato foi assinado mesmo assim sem um orçamento. Ou seja, você tem um contrato e não tem um orçamento. E tem um outro problema. Você tem uma despesa sem cobertura contratual. Ou seja, exemplo, você tem uma despesa para coleta de lixo, não tem contrato e continua tendo que pagar a empresa porque você precisa que o serviço seja mantido, ele não seja cancelado. Ok? Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante, como a gente está aqui, contratos emergenciais. Então, preste atenção, contratos emergenciais, ele tem relação com o quê? Eu não consegui fazer o pregão a tempo, vencer o prazo contratual e eu preciso, de última hora, contratar uma empresa para manter um serviço que é continuado. Só uma dica. Mesmo para você fazer um contrato emergencial, você precisa de algum planejamento mínimo, certo? E para fazer, às vezes, um contrato mais complexo, você vai precisar realmente usar os 180 dias. Então, já digo o seguinte, se você está dentro de um regime de recuperação fiscal, ou se você está no ente com dificuldades, o que é que o gestor da parte de planejamento ele tem que ter sob o controle dele, que ele vai precisar das outras áreas? Então, preste atenção que eu vou te dar a dica. Ele vai precisar levantar com as áreas, certo? Ele vai precisar levantar com as áreas, que as áreas discriminem, certo? Certo? Todos os contratos que cada área tem, com valores, e saber se esses contratos são ou não emergenciais. Onde tiver contrato emergencial, você já tem que perguntar imediatamente onde está o seu planejamento, em que fase está esse edital. Contratos que não são emergenciais, mas que estão para vencer, eu te falo, dependendo do grau de complexidade do contrato, você tem que começar 180 dias antes. Menos de 90 dias, você já está brincando com fogo e você pode se queimar. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.